Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e eu vou falar hoje com vocês sobre a parábola do filho pródigo. E fico feliz de estarem todos aqui, Dia dos Namorados, né? Estão todos aqui, isso é muito bom. E por coincidência, ou não, porque nada é coincidência, o Dia dos Namorados celebra o amor. E a parábola é sobre o amor de Deus, né? E por que eu resolvi falar sobre a parábola do filho pródigo? Porque desde a primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu tinha uma bronca dela. Eu tinha uma bronca, porque eu não entendia nada. Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou contar a versão que eu entendia e depois o que é o correto, tá? Então como é que é a história? Um dia um filho chega para o pai, fala assim, eu quero a minha herança. Tudo que é meu de direito, me dá, que eu quero agora. Aí o pai olha para ele e fala, tá bom. Aí ele vai lá, vende metade das coisas, junta o dinheiro e dá para o pai. Olha a alegria do irmão, né? Fala assim, caramba, meu pai vai fazer isso, meu irmão vai fazer isso. Tudo bem. Aí o que ele vai fazer? Pega, vai para terras longínquas, vai bem longe, e gasta o dinheiro todo com o quê? Mulherada, bebida, festa, e sai gastando o dinheiro todo. Até que acontece o quê? Acaba o dinheiro. Acabando o dinheiro, ele fala, tem que fazer alguma coisa, né? Aí ele arranja um emprego cuidando de porcos. Só que para o azar dele, nessa época aconteceu uma grande fome. Acabaram a comida, porque a gente tem que lembrar que isso foi na época de Cristo. E lá era lugar desértico. Então, quando tinha escassez de alimento, não tinha geladeira, não tinha supermercado. Então, ele não tinha dinheiro, todo mundo passando fome, e ele doido para comer as alfarrobas, que era a comida que é dada para os porcos. Eu comigo até aí, né? Tá com fome como qualquer coisa. E ninguém nem dava isso para ele. Aí no momento que ele estava lá, com fome, né, tratando dos porcos, ele fala assim, gente, enquanto eu estou aqui sofrendo, meu pai tem uma fazenda lá. Os empregados do meu pai comem comida boa, tem uma cama boa para dormir, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para a casa do meu pai. E assim ele vai. Chegando, ele vê o pai, fala, pai, o negócio é o seguinte, eu não sou digno que você me chame de filho, eu vim aqui para trabalhar para o senhor, tá bom? Vim trabalhar aqui. Aí o pai, emocionadíssimo que viu, falou, não, meu filho, você é meu filho, você estava morto e voltou, você estava perdido e voltou. Que é isso, vamos festejar. E aí ele pede para os empregados, falou, arranja roupa, sapato, anel, dá para ele, que ele voltou. Nisso, volta o irmão mais velho, que estava trabalhando. Enquanto o outro estava lá, ele estava trabalhando. Aí ele volta, vê essa bagunça, mal galera na casa. Fala assim, o que está acontecendo? Fala, não, você não está sabendo não, seu irmão voltou. Falei, meu irmão voltou? E aí, seu pai mandou matar um novilho galhado e está fazendo uma festança. Depois eu vou descobrir que isso é a carne do bezerro, que é a vitela. Coisa fina, coisa chique. Então eu fui fazer churrasco de vitela. Você acha que o irmão ficou feliz? Não, nem eu, né? É óbvio que o irmão não quis participar da festa. Chegou para o pai e falou, pai, que palhaçada é essa? Eu trabalhei do seu lado a vida inteirinha, aqui, do seu lado. Nunca te dei um motivo de você reclamar de mim. O senhor nunca matou um cabrito. Nunca fez uma esquinha de frango. Uma porção de batata frita para eu dar para meus colegas. Meu irmão vagal torrou todo o nosso dinheiro com mulher, com bebida. Volta para casa, você faz churrasco de vitela. Palhaçada dessa. O que é isso? Aí o que o pai fala para ele? Mas meu filho, tudo que é meu é seu.
E você esteve do meu lado o tempo todo. O teu irmão estava morto e voltou. Estava perdido e voltou. Fim da história. Eu ficava revoltada. Óbvio. Assim, o irmão está certo, gente. Palhaçada. Quer dizer que é assim, o cara apronta todas, volta para casa e está tudo bem. Isso que era o que eu entendia da história, né? Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que é a verdade. Primeiro, o que a palavra pródigo significa? Eu não sei por que eu achava que pródigo era uma coisa boa. Eu acho que eu confundia com prodígio. Pródigo quer dizer alguém que esbanjou o seu dinheiro. Alguém que dissipa os seus bens, que gasta mais do que o necessário. Um esbanjador. Então seria a parábola do filho que gastou, o esbanjador. E é óbvio que o pai da história, quando Jesus contou, representa quem? Deus, que é nosso pai. Porque o que acontece quando o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu quero minha herança agora. O pai podia ter falado: eu não vou fazer isso. Você vai torrar tudo, você vai acabar com a sua vida, vai prejudicar a gente aqui. Mas não. Você quer? Tá bom. Porque Deus dá o nosso livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio para a gente. Então, a gente tem um ditado espanhol que diz: muito cuidado com aquilo que você deseja, que pode se tornar realidade. Às vezes a gente pede uma coisa que não é para o nosso bem. Mas você quer tanto que você vai ter, né? Então Deus dá o nosso livre-arbítrio para a gente, às vezes, infelizmente, vai cometer alguma besteira. E essa história do filho, ele fala: eu quero a minha parte agora. Quantas vezes na vida da gente a gente quer as coisas agora? Ele ia ter o direito à herança dele. Pelo desenho aqui, o pai dele já estava velhinho, né? Nessa época aqui não tinha antibiótico, tinha cirurgia, tinha nada disso não, ficava doente, morria, não é? E não, ele não quis esperar, eu quero agora. Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente quer as coisas agora. A gente está passando por um problema, a gente quer a solução agora. A gente não tem paciência para esperar. E o principal também, Deus dá uma herança para a gente, várias heranças, que são os nossos talentos, nossa inteligência, nossas habilidades. A gente recebeu. O que a gente faz com esse talento, com essa herança que Deus nos deu? Né? Quanta gente que tem o dom da beleza e usa isso das piores formas possíveis, que tem o dom da palavra e só usa para enrolar as pessoas, para levar para o caminho do mal. Né? Tantas pessoas têm o dom de escrever e só escrevem coisas também que fazem mal, que levam para o mau caminho, ou só para falar mal de alguém, né? Então, o que na parábola quer dizer quando o filho pega essa herança e vai para terras longínquas, vai para longe? Ele vai para longe de Deus, vai para longe do amor de Deus. Quando a gente não usa bem a herança que Deus nos dá, o talento que Deus nos dá, é isso que a gente faz, a gente se afasta dele. A gente se afasta do amor dele. E como a gente faz isso? Através do materialismo, do egoísmo, e de se preocupar só com prazer e só com aqui e com agora. E aí, o que acontece? Esse filho gasta o dinheiro todo, não tá nem aí, está chegando, e se vê numa situação que ele não tem aonde ficar e não tem onde comer. Só que na história, quando a gente conhece o contexto histórico, fica um pouco pior. Por quê? Nessa época, a religião reinante, como aqui é o cristianismo, eram os judeus lá, não eram? Para os judeus, o porco é o bicho mais nojento que tem. É um animal nojento, tanto que eles não comem carne de porco de jeito nenhum. Então, não tinha coisa mais humilhante para um judeu fazer do que cuidar de porco. Né? A alfarroba, que é o que ele está comendo aqui, hoje é chique. Né? Para quem já fez dieta,
Você já escutou, quem já fez dieta, escutou um nutricionista falar, come alfarroba, tem gosto de chocolate. Não tem, não. Mas fazem doce hoje disso. Na época, isso era uma planta que não era usada para nada, então na época da estiagem, que não tinham o que comer, era a única coisa que sobrava que dava para alimentar os porcos. E ele queria comer isso. Quer dizer, você imagina para um judeu que tem esse peso, o porco, ele ter vontade de comer a comida do porco. E só quando ele enfrentou essa situação que ele lembrou de Deus, ele lembrou do Pai e falou, o que eu estou fazendo aqui sofrendo? Voltando para a gente, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A pessoa está passando por uma situação triste, vamos dar exemplos banais, uma pessoa que está com uma dívida financeira muito grande, aí a pessoa faz outra dívida para pagar a dívida. Ela faz outra dívida para pagar a dívida. Só que ela não reduz custo, ela não muda o estilo de vida, ela não vende um carro que não pode ficar com o carro. Está cheio de dívida, mas vai lá e troca o celular. Quer dizer, vai se afundando, e vai se afundando, e vai se afundando naquilo. Né? E não encontra uma solução. Ou pessoas, às vezes, que estão em casamentos, que um fica humilhando o outro, não tem mais o que está fazendo ali. Está num emprego que odeia as pessoas, não gosta do que faz, mas continua ali. Por quê? Porque a gente não muda porque sofre. A gente só toma uma atitude quando a gente cansa de sofrer. Que foi o que aconteceu. E essa fome que ele passou, essa fome que ele estava, tão tremenda, a gente também pode falar como o amor. Quando a gente está pensando só no materialismo, está nessa vida, está nessa maluquice, a gente se esquece de Deus e se esquece do amor de Deus. E chega uma hora que a gente está carente disso, está carente desse amor, né? E outras coisas que a gente pode tirar dessa parte da parábola. O desperdício, porque ele tinha uma fortuna e ele desperdiçou. Quantas pessoas encarnam e desperdiçam uma encarnação inteira, né? Às vezes a pessoa, infelizmente já aconteceu isso, no caso da minha família, da pessoa está muito doente, vai desencarnar. Eu falei, gente, o que essa pessoa fez de bom na vida dela para alguém? Né? Às vezes caiu no mundo das drogas, e roubou, matou, sabe? Não fez nada de bom nem para ela, nem para ninguém. Quer dizer, desperdiçou uma encarnação inteirinha. Veio com talento, sabia escrever, sabia ensinar, não usou como ele não usou, ele desperdiçou, né? E o gasto da nossa energia vital, que quantas vezes a gente gasta a nossa energia em coisas que poderiam ser usadas para o bem, e a gente, por causa do egoísmo, materialismo, só usa para o mal. E ele resolve voltar para casa. Né? Então, o que é isso aqui? É a gente voltando para Deus. Fala, eu voltei, ó. Fiz um monte de besteira na minha vida e estou voltando. Se a gente for parar para pensar na história verdadeira, ele estava em terras longínquas, passando fome, cuidando de porco. Você imagina, esse homem estava no chiqueiro há quantos dias? No deserto, naquele calor. Ele teve que ir, não veio de charrete nem de cavalo, ele veio a pé. De lá de Terras Longínquas, há quantos dias ele estava sem tomar banho? Vocês estão imaginando? Quantos dias sem tomar banho? Todo suado. E quando ele chega na casa do pai, o que o pai faz com ele? Não quer nem saber se ele está sujo, se ele está fedido. Abraça com todo o amor do mundo. Não quer saber de nada disso. E é o que Deus faz com a gente todos os dias. Deus nos ama e nos aceita exatamente como a gente é, com todas as nossas falhas. Na história, o pai estava o tempo todo só esperando ele chegar, de braços abertos esperando. E é o que Deus faz com a gente também. Ele fica o tempo todo nos aguardando, só que a gente tem que ir até Ele.
O que falta, às vezes, para a gente é uma coisa chamada humildade, né? Quantas vezes a gente está passando por problema, sabe de alguém que pode ajudar, mas fala, não vou pedir ajuda não, né? Eu resolvo sozinho. Mas se eu contar, a pessoa vai saber que eu estou precisando de ajuda, eu não vou contar não, né? A gente precisa ter essa humildade para pedir ajuda e admitir o erro. Falei, olha, fiz besteira. Agora me lasquei, fiz besteira, está tudo errado. Vamos começar de novo. E é isso que o filho faz. Então, isso é um consolo muito grande saber que Deus está de braços abertos, só esperando a hora que a gente fala assim, não, pelo amor, o que eu estou fazendo aqui sofrendo? Se lá na casa do meu pai está tudo bom, tem comida, tem uma caminha quentinha, e meu pai está de braços abertos me esperando. E ele chega para o pai, ele volta e fala, pai, eu não sou digno de estar aqui. Eu vim trabalhar, mas eu não sou mais seu filho. Aí o pai falou, não, senhor, você é meu filho, sim. E ele faz questão de pedir sandália, roupa e anel. Por quê? De novo, naquela época, não era costume as pessoas usarem sapato. Só usava sapato quem era da elite. Isso demonstrava status. Então, pai, não, você vai vestir o sapato. Você vai usar roupa decente. E se vocês, não sei se vocês viram, tem 2 Ben-Hurs, né, o filme. Tem o Ben-Hur dos anos 60 e um atual. Aconselho quem já viu o antigo ver o novo, que é a coisa mais linda, que mostra Jesus antes de ser o Jesus que a gente conhece, Jesus homem trabalhando. Tem uma cena linda que os dois estão conversando, tem uma pessoa trabalhando, eles olham e vão conversar, Jesus, como assim? É lindo, lindo, lindo. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, é muito bonito. No Ben-Hur verdadeiro, o primeiro, tem uma cena importante, que é quando ele sai da casa do pai adotivo. Ele tira o anel e deixa em cima da mesa. Porque, de novo, naquela época a gente não tinha cartório, tinha internet. Como é que eu provava que eu era filho de fulano? Você tinha um anel da tua família. Então o pai faz questão, fala, você vai colocar o anel, sim, para mostrar que você é meu filho. E mostra que assim, o pai aceita de verdade, de coração aberto de verdade. E aí o irmão chega em casa, só de saber que o irmão voltou, ele já ficou irritado. Eu, quando escutei isso, também fiquei. Como assim ele voltou? Aprontou todas e voltou? Tem coragem de voltar? Como assim, né? Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? De alguém que fez alguma besteira, é tudo a primeira coisa assim. Vai voltar? Vai fazer isso de novo? Vai aprontar? Porque a gente não acredita nas pessoas, a gente não confia. E, infelizmente, algumas dão motivo para a gente. Mas o que a gente tem que ter consciência é que a gente tem que aceitar o pecador, não o pecado. A gente não tem que aceitar as coisas erradas que a pessoa fez. Mas é do nosso dever, como cristão, aprender a perdoar. Você nunca vai aceitar que a pessoa matou alguém, mas não, a gente tem que tentar fazer esse movimento, esse esforço, para não odiar a pessoa, que é o nosso primeiro movimento, não é? Então, você está falando assim, é tão fácil. Nossa, é super fácil, super fácil. A pessoa aprontar uma com você e você olhar para a pessoa, eu te perdoo. Não é, não é. Se a gente já tivesse aprendido, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos nos mundos evoluídos, passeando, não estaríamos aqui no planeta Terra. Mas é esse movimento que a gente tem que fazer. Aprender a perdoar. Aprender a aceitar a pessoa, mas não aquilo de errado que ela faz. Quantas encarnações vai demorar para eu fazer isso? Acho que umas 25, né? Mas a gente vai lutando. E o irmão, é óbvio que fica revoltado. Assim, como é que meu irmão, que nunca fez nada que preste,
gasta o dinheiro todo, volta para casa e ganha festa. E eu? Inveja nem um pouco, né? Inveja nem um pouquinho. E assim, o quanto da nossa vida que a gente faz as coisas esperando ter reconhecimento daquilo que a gente faz. Porque ele não fala, pai, eu estive do seu lado o tempo inteiro e você nunca me deu nada. Mas está do lado do pai dele. Não era a função dele? Quantas coisas na vida a gente faz porque é o certo a ser feito? Ou a gente espera que a pessoa fala, nossa, Patrícia é gente boa, hein? Você viu o que ela fez? Pô! Então a nossa necessidade da gente querer o tempo todo ser aplaudido e que as pessoas fiquem ao nosso lado. Não tem a história do fazer sem ver a quem, sem esperar a retribuição? Então imagina um filho que trabalha o tempo todo do lado do pai, querer o tempo todo que o pai fale, nossa filha, você é demais, você é fantástico, você é tudo de bom, você é incrível. Ele está fazendo as coisas para receber o elogio ou porque é o certo? Porque ele ama o pai, porque essa é a função dele. Outra, o objetivo do trabalho. Quantas pessoas fazem caridade e tá assim, né? Tá com a cesta, tira selfie. Porque todo mundo tem que saber que eu dei a cesta. Não é? Ou então fala assim, olha, você não sabe, eu estou cansada, eu fiz trabalho voluntário ontem, eu distribuí 68 sopas, a pessoa conta quantas sopas ela deu. Você está fazendo isso com amor e com caridade ou porque quer ter aplauso? O orgulho, né? Claro que eu sou demais, eu sou fantástica, sou maravilhosa. E o que o pai fala para ele? O teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Seu irmão estava indo para o buraco negro, foi para o lado negro da força, e ele voltou. Isso merece comemoração, isso merece uma festa. Você imagina uma pessoa que tinha ficado na UTI, 2 anos em coma, e de repente acorda, bonzinho da Silva, vocês não iam fazer uma festa? Foi a mesma coisa o pai. Né? Falei assim, meu filho voltou, meu filho estava morto e voltou, temos que comemorar. Só que aí está a pegadinha que eu não tinha entendido da primeira vez que eu li, e das outras também. O que o pai fala para ele? Tudo que é meu é seu. Quer dizer, a herança do seu irmão acabou. Ele já gastou. Então não é que ele vai voltar e vai voltar a ter as coisas todas de novo. Todo o dinheiro que ia ser dele, ele não vai ter mais. Então tudo que é meu é seu. O seu irmão não vai ter. Então o irmão, quando o pai falecer, vai ser empregado pro resto da vida. Ele nunca vai ser dono de mais nada. Então não vai ficar assim, zerado, né? Por quê? Porque a gente tem que assumir as nossas consequências, as consequências dos atos que a gente faz. O irmão, ao invés de ter esse dinheiro para a velhice dele, ele já gastou tudo. Você imagina nessa época que não tinha aposentadoria, não tinha nada disso, o que o irmão ia fazer para trabalhar com 60 anos, 70 anos como empregado? Ia ter que ser, porque ele gastou todo o dinheiro da herança dele. Qual é o nosso problema? A gente, tudo que faz de bom, a gente quer recompensa. E quando alguém faz alguma coisa de ruim, a gente quer que a pessoa seja castigada. Porque o meu primeiro pensamento quando falou, agora ele não vai ter herança, vai bem feito. Ninguém mandou gastar. Por quê? Porque a gente tem o primeiro, o primeiro pensamento de pensar assim, mereceu o castigo. E não é. Isso é consequência do que ele fez. Ele não está sendo punido. É a consequência. Você gastou tudo, você não vai ter dinheiro na sua velhice. E essa coisa, a gente quer vingança ou quer justiça? O irmão vai ficar, se conformou
com o fato do irmão não ter direito à herança, não. Ele queria que ele fosse vingança mesmo, que já que estava sofrendo, continue sofrendo com fome pro resto da vida. Né? Porque também a punição não acaba, né? Porque quando você assume a consequência, você faz um ato, vai sofrer a consequência daquilo, acabou. Quando a gente quer vingança, aquilo nunca acaba, porque nunca está bom. Aquilo que a pessoa sofreu nunca está bom, tudo que a pessoa passou não está bom. Imagina a energia de você ficar o tempo todo pensando em alguém assim. E, infelizmente, é o que nós estamos fazendo hoje em dia com político, né, na política, com um monte de notícia ruim, é o primeiro pensamento da gente, né? Imagina a energia que está ficando o país, e você começa a se ver esse monte de violência, esse monte de conflito, por causa dos nossos pensamentos, não só da atitude das pessoas, mas dos nossos pensamentos também. Então, de novo, vale primeiro para a minha pessoa, depois para todo mundo que está aqui, tentar, na hora que vier esses pensamentos, mudar, fazer uma oração. Né? É difícil? É difícil, mas um dia a gente consegue. Então, para resumir, o que essa parábola quer dizer? Né? Olha quanta coisa que tem, porque isso que Jesus contava as coisas em parábolas. Porque num texto tão pequeno, olha quanta coisa bonita contida. Deus nos ama como nós somos, como realmente nós somos. Porque Ele é o único que consegue enxergar a gente como a gente é. Não tem como disfarçar, não tem que dar jeitinho. Ele vê a gente como é e nos ama da mesma forma. Ele tem uma paciência infinita com a gente. Porque Ele fica o tempo todo esperando. Eu estou aqui esperando. Você vai achar o caminho certo, eu estou aqui te esperando. Ele confia na gente. Que a gente vai conseguir. Por isso nos deu essas várias encarnações. Você não conseguiu nessa? Tenta de novo. Tenta de novo, você vai conseguir. Ele confia na gente. Sempre é possível recomeçar. A qualquer momento da vida, a qualquer hora, é sempre possível recomeçar. É sempre possível tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Como o filho fez. Ele estava lá e falou, não, parou, vamos voltar. Ele está nos esperando. Deus está nos esperando. E como é importante a gente estudar, né, participar dos grupos de estudo do centro. Eu entendi o sentido da parábola por uma palestra que eu vi. Porque você fala, nossa, gente, entendi tudo errado. Quer dizer, olha a importância de participar das palestras, de ler bons livros. Eu acho que tem um livro de 2 volumes que são só explicações de parábolas de Jesus. É muito bom. Então, a importância de estudar, de ler bons livros, de participar das atividades do centro. E o principal, a gente tem que parar, a gente tem que cansar de sofrer. Tem que cansar de sofrer. Quando a gente vai passando por uma situação difícil, cansa de sofrer logo. Não precisa sofrer uma encarnação inteira. Não precisa sofrer 10 anos, 15 anos para mudar de atitude. Começou a sofrer, já cansa. Já cansa e corre para Deus que Ele está lá te esperando. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Para aqueles que ainda foram comemorar o Dia dos Namorados, bom Dia dos Namorados para vocês. Tudo de bom, tá? Obrigada. Obrigada.